Noite a todos que chegaram aí depois do meu primeiro boa noite, esse é o segundo boa noite. E feliz aqui por poder compartilhar esse momento com todos, essa sexta-feira agradável. Para alguns foi feriado, para outros não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E eu trouxe um tema aqui para vocês. Inclusive, eu tive essa intuição há algumas semanas de abordar esse tema, até porque é um tema que faz parte do cotidiano de todos nós. Eu olhei meus livros também, que eu tenho aqui uma biblioteca pequenininha aqui em casa, com alguns livros espíritas que eu uso como referência. Eu gosto muito desse autor aqui, do Richard Simonetti. Eu tenho um livro dele, que é o Bem-aventurados os Aflitos. Eu também tenho. Bem-aventurados os Aflitos, o autor Richard Simonetti. Eu vou dizer para vocês que a minha palestra foi totalmente baseada na intuição que eu tive, porém, eu usei alguma passagem ou outra dele aqui, porque veio bem a calhar dentro do tema, então foi assim um suporte muito bom para a montagem da palestra. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Um instantinho. É esse. Eu vou só mudar essa barrinha aqui, que está na frente. Conversando com Deus. Então, foi uma intuição que eu tive algumas semanas de abordar esse tema aqui na nossa palestra, no nosso evangelho semanal, sobre aquele diálogo que nós temos, ou se não temos, deveríamos ter, ou se tivemos e não estamos no momento praticando, deveremos, de alguma forma, bolar uma forma de retomar essa conversa, que ela é muito importante. Ela é importante porque ela faz parte de uma necessidade nossa, como espíritos imortais que somos, criados por Ele, por Deus, simples e como luzes, simples e ignorantes, e que evoluímos, e que estamos agora num estágio evolutivo em que temos ao nosso dispor o livre-arbítrio, que nos favorece ainda mais o entendimento de uma série de situações, porém, os porquês sempre vão continuar. Vamos ver aqui. Os tempos mudaram, então, nós temos aquele diálogo convencional com Deus quando nós passamos por algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, ou alguma dúvida, ou até mesmo, muitas vezes, acredito que todos já tenham tido esse momento, como agradecimento também, Senhor, muito obrigado pela graça alcançada, pela conquista profissional, pelo filho que nasceu, pelo filho que se formou, pela conquista no trabalho, por alguém da família que escapa de alguma adversidade ou problema de saúde, ou nós mesmos, né, quando nos curamos de alguma enfermidade. Então, de alguma forma ou de outra, as conversas com Deus são contínuas. E a gente sabe que os tempos atuais mudaram com tanta tecnologia, com tantas invenções, com tanta coisa a nosso favor. Ficamos pensando, às vezes, né, seria tão fácil se tivesse um meio de se comunicar com os espíritos, se comunicar com Deus, né, pelo computador, por uma chamada telefônica, por algum outro tipo de videoconferência. Já pensou, gente? Seria muito interessante. Mas não chegou a hora, por algum motivo, nós ainda não temos essa capacidade e nem essa permissão, mas eu tomei a liberdade aqui de mandar um WhatsApp para Deus. Eu falei, não, Deus, poxa, falo com Ele toda hora, eu vou dormir, eu faço a minha prece, eu converso, eu pergunto, eu fico com dúvidas, eu às vezes acordo ansioso com alguma coisa que eu tenho que resolver no dia seguinte, no dia de trabalho, e eu fico preocupado e pergunto e não vem resposta. Então eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um WhatsApp para ele. Eu vou mandar um WhatsApp e não é possível, tem que existir algum tipo de comunicação que eu consiga receber alguma informação. Então eu fiz isso. Eu achei lá, vocês estão vendo aqui, ó, no canto esquerdo, eu achei o WhatsApp dele, olha lá, Deus. E eu coloquei ali para ele, né? Eu coloquei ali para ele uma mensagem. Falei, esse sou eu,
o senhor me conhece? Mandei até uma foto. Estão vendo? Até uma foto. E escrevi ali, ó, sempre faço as minhas orações, mas parece que o senhor não me escuta. E fiquei ali esperando. Falei, vai saber se isso dá certo, né? Por incrível que pareça, de repente, aconteceu um negócio aqui, peraí. Ô, Ardélio, faz um favor para mim, por favor, me tira da administração, porque todas as pessoas que entram aqui, vão sendo admitidas, aparece a tela aqui de admissão e atrapalha a passagem dos slides aqui, por favor. Isso. Ótimo. E aí bloqueia aqui, ó. Olha lá o que aconteceu, gente, ali no canto esquerdo. Deus online. Deus online, meu Deus, deu até um arrepio. De repente eu olho ali, olha o que acontece. Deus está digitando. Deus está digitando. E ele me mandou uma mensagem. Olá, meu filho, estou aqui. Nunca te abandono. Sempre te escuto e estou mais presente em sua vida do que imagina. Por que aflição? Sei que anda incomodado, mas em verdade te digo que todos que percorrem esse plano de desafios o qual habita, também sentem incômodos, inseguranças e por muitas vezes se sentem sozinhos também. Não fique aflito, porque sempre te darei muletas quando se sentir vacilante e cansado em seu caminho. Nossa, vocês viram o que ele escreveu ali? Não fique aflito, porque sempre te darei muletas, quando se sentir vacilante e cansado em seu caminho. E eu respondi, nossa, meu Deus, muletas. Mas que coisa triste de se dizer a um filho, ainda mais nesse momento em que o mundo parece uma loucura. Você é Deus mesmo? Não é possível que esteja dizendo isso para mim. E ele me respondeu, gente. Olha o que ele me disse. Filho, você é um abençoado, pois recebe todos os dias muletas do Pai e nunca as utiliza. Mostra o quanto é forte e acaba caminhando sem a necessidade de utilizá-las. Já reparou o quanto é capaz de fazer as coisas por sua conta própria? Eu te inspiro e crio muitas situações para exercitar seu livre-arbítrio, mas quem executa é sempre você. O nosso livre-arbítrio realmente ele está ali mais do que nunca a nosso favor, e nós não usamos, né? Deus ali falando isso para mim, e que na verdade as muletas são só um exemplo de que ele tem ali a muleta pronta para nosso uso, mas nós não usamos. Se nós procurarmos a solução, ela sempre vai vir ao nosso encontro. E é o que ele disse do que está acontecendo comigo. Eu respondi para ele, né? Eu fiquei até meio sem graça aqui. Pois é, sou um fraco então, Senhor Deus, porque sinto que saboto a mim mesmo, com pensamentos negativos, desistindo fácil dos desafios que aparecem e me entregando facilmente ao comodismo e à lei do menos esforço. Mas bem que o Senhor poderia dar uma ajudinha de vez em quando, não é mesmo? Eu coloquei ali, ó, um asterisco, é menor esforço, não menos esforço. Foi o corretor, Deus, me desculpe. Foi o corretor. Eu falei que eu me entrego muitas vezes aos pensamentos negativos, desisto fácil das coisas, me entrego ao comodismo e fico na lei do menor esforço, né? E aí o corretor errou ali, Deus começou a rir e disse, desculpe, meu filho, não posso deixar de rir. E não é pelo erro de grafia, mas sim pelo seu comentário. Vou colocar aqui abaixo alguns emojis, que são aquelas carinhas, né, gente, que vocês estão vendo ali, alguns emojis, para que perceba que está se equivocando. Principalmente quando diz que eu não estou dando uma forcinha para você. Lá vai. Vai me mandar aqui um monte de carinha, só estou vendo. E aí o que ele me mandou, gente? Recebi, na verdade recebo isso dele diariamente. Muitas coisas recebi, outras recebo constantemente, sou abençoado. Vocês conseguem ver o que está aqui, as imagens? Olha lá, se alguém quiser falar, ó, o que é aqui, ó. Plano Terra, né? Nós temos o nosso planeta, o qual habitamos, cheio de riquezas da natureza, cheio de bênçãos, cheio de oportunidades. Depois tem ali um cérebro, né? Que seria o que eu pensei, né? Fiquei olhando, falei, o pensamento.
é o poder criativo, é o livre-arbítrio. Depois ali tem um pão e água, pão e leite, sei lá, alimento. Depois ali, ó, família, amigos. Temos tecnologia, transportes, uma série de coisas para informação, veículos de informação, veículos de transporte físico, tudo. Conhecimento, moradia, religião, amor. Nossa, fiquei até meio impressionado quando ele me mandou tudo isso. Fiquei quieto, fiquei olhando, fiquei pensando a respeito. Então, o que eu poderia dizer para vocês é que sentirmos insegurança por não sabermos o que estamos fazendo aqui e também não entender diversos porquês é natural da nossa existência terrena, gente. É natural. Todos passamos por isso. Somos inseguros, temos dúvidas, passamos por fases mais atribuladas ou não. Então, eu diria aqui, como viver de forma disciplinada, religiosa, espiritualizada na Terra, se não sabemos para que estamos aqui, ou que veio? Deus, certa vez, disse que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas se desajustam diante das vicissitudes. Ficam doentes, atribuladas, infelizes, nervosas, porque, na verdade, nós estamos trabalhando e operando na forma mais, digamos assim, superficial possível, sem realizarmos o nosso, ou pelo menos a nossa tentativa de equilíbrio diário da nossa espiritualização, da nossa reforma íntima, do entendimento do porquê eu me sinto assim em determinadas situações e como eu poderia fazer para melhorar as situações. Às vezes eu me entrego a conflitos que geram cada vez mais problemas do tipo angústia, e a gente fica se culpando, ocupa o mundo, ocupa aqueles que estão ao nosso redor, e não procuramos de verdade a busca do porquê, da essência de tudo, não é? E a essência de tudo nós sabemos que é Deus. Deus está em tudo. Vocês viram ali as imagens. De acordo, então, com as religiões, com a teologia tradicional de uma forma geral, ela nos informa que nossa alma foi criada por Deus no momento da concepção e que a felicidade futura depende de cumprir os desejos do Criador. Em curto espaço de tempo, em apenas algumas décadas, então, teremos que cumprir tudo aquilo que se espera, decidindo o que será de nós na imortalidade. Então, muitas religiões dizem isso, você tem uma oportunidade aqui agora, faça o bem de qualquer forma, trabalhe incessantemente, seja perfeito, não erre, falhe de falhar o mínimo possível e você alcançará o céu. Caso contrário, você vai para um lugar pior e vai ficar lá para sempre. É muito estranho isso, não é, gente? Fica pensando, falar, mas peraí, que Deus é esse, né, que condenaria um filho a viver no sofrimento para sempre, dando algumas décadas de oportunidade para aquele espírito que mal nasceu, levou algumas décadas para aprender um monte de coisa, quando ele começa a se transformar em alguém, alguma coisa melhor, chega a hora dele ir embora. E nós somos como espíritas, e muitas religiões já têm esse entendimento, a transformação no mundo ocorre no sentido de que muitos começam a entender que nós estamos aqui numa passagem curta, porém ela tem comprometimentos futuros, porém já com bagagem pregressa, com bagagem anterior. Até nos filmes de Hollywood mesmo, uma série de literatura que não é somente a literatura espírita, dizendo que nós temos bagagens espirituais, nós temos uma série de cicatrizes na alma que já vêm de outras vidas. Nós temos conhecimentos adquiridos que já vêm de outras vidas. E esse momento atual é apenas uma continuação. Esse é o porquê principal. É que não estamos exercitando aquilo que ficou em falta lá no passado. Nós não estamos refazendo corretamente alguns exercícios. E queremos alcançar passos maiores, que são possíveis, claro, porém, se nós não cumprirmos as etapas básicas, como é no estudo, numa escola primária mesmo, que você precisa primeiro aprender o básico, o alfabeto, para depois aprender a escrever, e assim por diante, e sucessivamente você vai adquirindo conhecimento e passando de estágio. Nosso espírito precisa disso também. Então, ele deixou lá
vamos dizer assim, vamos brincar, que ele deixou algumas DPs, né? Ele deixou algumas dependências lá no passado, ele tem que refazer essas matérias para que ele consiga passar de ano. E todos nós temos alguma DP que precisa ser resolvida aqui agora. E ela vem à tona toda hora, nos trazendo uma série de sensações que nós não sabemos de onde vêm, por que elas existem. São alguns probleminhas ali que precisam ser ajustados. Essa é a verdade. Eu fiquei ali pensando, né? Falei, caramba, muita coisa, meu Deus, eu devo ser super endividado, eu devo ter uma série de problemas mesmo. Eu sempre lembro das palestras do Jean aqui, quando ele fala, nossa, depois que eu li o livro Nosso Lar, eu fico imaginando se eu for uma colônia espiritual, quando eu sair daqui, eu vou ser sabatinado, né? Eu vou ter que passar lá naquele ministério do esclarecimento. Meu Deus, mas eu ouvi tanta coisa, dá até medo. Então ficamos preocupados, porque é muita bagagem, não é? Muita bagagem. E dá uma insegurança, e inconscientemente, nosso espírito se sente cobrado, quando ele se depara de frente a algumas situações que fazem vir à tona esses conflitos existenciais advindos de vidas passadas, ou até de situações dessa atual existência que não foram solucionadas, corrigidas adequadamente. Mas calma aí, né, gente? Calma aí, gente. Nós temos tempo para isso. Deus é o Pai. Deus é o Pai. Ele dá um tempo, ele fica ali monitorando, ele está ali dos nossos lados. Como eu disse, ele está ali, ele falou, ele está com a muleta ali pronta. Se a gente tropeçar e não conseguir levantar, ele vai dar a muleta. Mas, normalmente, ele dá só um empurrãozinho, uma puxadinha de mão, a gente já levanta e continua. A gente segue, a gente tem condições para isso. Então, vamos devagar. O Espiritismo, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a superar a alienação existencial a partir da fé racional, como nos propõe Kardec, sempre compromissada essa fé com a lógica e o bom senso. Então, diz o Espiritismo, e nós sabemos isso, que somos espíritos imortais. Vivenciamos múltiplas experiências do passado. Viveremos incontáveis experiências no futuro também. A bagagem é grande, gente. Vamos tentar esvaziar algumas coisas nessa bagagem que não estão nos sendo úteis e que pesam a nossa viagem nesse momento, para que novas experiências melhores possam vir. Que haja espaço nessa bagagem para novas situações, novas roupagens que vão ser colocadas ali dentro e que nos trarão uma condição melhor dali para frente. Vicissitudes, problemas, dúvidas e dissabores que enfrentamos guardam idêntica origem. Sabe o que é isso, gente? Isso aí é o somatório do que aprontamos, olha ali, pus entre aspas, do que aprontamos no passado e que se faz presente agora. Tanto melhor enfrentar os problemas agora, com coragem, com confiança em Deus, combatendo as nossas milenárias imperfeições e se aproximando mais do Criador, do que procrastinar, não é, gente? Adiar ainda mais nossa transformação pessoal. Então, tanto melhor enfrentar os problemas agora. Coragem, confiança, combater as nossas imperfeições. Como? Vou falar aí, Deus vai dar umas dicas aí. E se aproximando mais do Criador, do que ficar sempre adiando essa transformação que parece que nunca vem. Por quê? Porque nós não fazemos a nossa parte. Estamos culpando o mundo, culpando o universo, culpando Deus, culpando o nosso semelhante. Então, eu respondi para Deus ali, depois daqueles emojis. Nossa, entendo agora, Senhor. Quantas bênçãos recebo diariamente e nem me dou conta. Me perdoe pela ingratidão que por muitas vezes molda a minha forma de encarar a vida. O Senhor poderia me dizer se o Espiritismo, uma pergunta, né, que eu faço aqui, gente, o Senhor poderia me dizer se o Espiritismo, a doutrina que tanto amo, pode me facilitar as coisas? A fazer entender melhor os motivos dos meus problemas atuais e me ofertar a fé vivificante, a fé renovadora que possa impulsionar ainda mais a minha jornada? Fiz essa pergunta para ele, hein, gente. Já que ele está respondendo, vamos aproveitar. E ele ali, respondeu uma a uma. A primeira, o perdão que eu pedi a ele, ele disse: sempre te perdoarei, meu filho. Sou seu pai compassivo que te entende e irá sempre te proteger. E depois, quando eu fiz a pergunta do Espiritismo e entender os motivos
que o Espiritismo, de repente, pode me ajudar, né, dos meus problemas. Então, ele disse, todas as religiões que aproximam meus filhos de mim são abençoadas. O Espiritismo é um elo de ligação forte dos meus filhos comigo. Estudam mesmo com carinho e compreenderá muitas coisas que ocorrem nas relações do céu com a terra. Poxa, que legal, hein? Ele me mandou uma bacana aqui, uma resposta bacana. Parece exagero, né, gente? Rir na dor ou festejar nas frustrações. Mas as lentes do Espiritismo nos mostram que essa é a melhor forma de não cair na alienação ou nos posicionarmos como vítimas injustiçadas a caminhar sem rumo no mundo. Aquilo que o Luiz sempre fala, né, Luiz? Ando pela vida de fracasso em fracasso, ninguém me ama, ninguém me quer. Parece lá o personagem do desenho animado, né, que tinha aquela nuvenzinha negra com a chuva caindo só na cabeça dele. Então, o Espiritismo, não, eles nos mostram que nós temos, sim, domínio sobre a nossa vida, somos protagonistas do nosso destino, não somos vítimas injustiçadas. Por isso, é bom entender isso, porque nós sabemos que coisas que muitas vezes nos acontecem são repetições de exercícios mal executados, são falhas que tivemos e que estamos podendo corrigir agora. Isso é bom. Se difícil nos parece cultivar o bom ânimo nas adversidades, pelo menos devemos lutar por manter a saúde física e espiritual. Olha que importante isso. Devemos lutar por mantê-las, saúde física e espiritual, desviando o foco dos problemas pela prece, é orar e vigiar, é positivar o pensamento. E não bombardeando o corpo com fugas desnecessárias, não é? Bombardear o corpo com fugas desnecessárias é você se acomodar, é você desanimar para as atividades diárias, é você não realizar um exercício físico para manter também a integridade do seu corpo, que protege o teu espírito durante essa sua jornada, é você não utilizar de diversos vícios que a gente pode consumir, não é verdade? Talvez vocês estejam entendendo. A gente vê uma série de coisas, né, como o alcoolismo, uma série de outros problemas que são bombardeios ao corpo físico e que são fugas desnecessárias, porque vão apenas nos prejudicar e vão dificultar ainda mais a nossa jornada. Serão fugas fugazes, na verdade, que terão curta duração e de nada adiantarão. Como existem as vitaminas para fortalecer o nosso corpo físico, então, eu diria aqui que é indispensável fortalecer a alma, não só com a prece, mas também com leituras e reflexões edificantes. Estar assistindo a palestra, ler um bom livro, uma literatura espírita ou espiritualista que seja, um filme que nos traga uma mensagem. Outro dia mesmo assisti com meu filho aqui o filme O Segredo. Parece assim um filme básico, mas ele traz alguns conceitos de vida que podem ser adotados no seu dia a dia. Do pensamento positivo, acho que esse é o resumo. Ali fala sobre o pensamento positivo, é o da fé que transporta montanhas, do querer é poder. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. E o Kardec, com o seu Evangelho segundo o Espiritismo, que tem inspiração dos mentores espirituais, é uma ótima dica de manutenção da força e saúde espiritual. Fica aí a dica, meus amigos. Finalizando aqui, eu escrevi ali para Deus, Deus, então, o Senhor me sugere orar mais, ler ou refletir de forma positiva e confiar mais como solução dos meus problemas? Você vê que simples, eu escrevi tão pouca coisa ali, e ele disse, viu só, meu filho, você já tem as diretrizes de segurança gravadas em sua consciência. Eu te amo de todo o coração. No momento de sua criação, já coloquei à sua disposição todas as ferramentas que necessita para seguir seguro em toda a sua jornada. Confia em mim. Desvia o foco das coisas que não merecem a atenção. Projeta em sua consciência os objetivos que deseja atingir. Preserva seu campo mental e físico de agressões desnecessárias e segue confiante. Afinal, lembre-se, você é filho de Deus. Uau, verdade, hein? Nossa, ter um pai como esse, eu não preciso de mais nada.
É verdade, hein? Afinal, lembre-se, você é filho de Deus. Eu fiquei olhando isso aqui e falei, meu Deus! Então, o que eu mostraria aqui para vocês, para a gente finalizar? Que manter a sintonia no canal de Deus, então, é fundamental para se manter saudável em todas as esferas do nosso ser. Somente assim teremos condições para conservarmos a saúde física e espiritual, indispensável ao aproveitamento da nossa jornada, mantendo um dos dons mais preciosos da vida, a segurança no viver. Vamos passar aqui. Então, eu agradeci a ele. Obrigado, Deus. Vou espalhar essa mensagem para todos os meus amigos, até qualquer hora. Espero não te amolar de novo tão cedo. Essa é a mensagem que eu achei a mais importante da minha conversa com ele. Confie em mim, desvie o foco das coisas que não merecem atenção. A gente fica perdendo tempo, né, gente, hoje em dia, ouvindo um monte de besteira na televisão, compartilhando um monte de porcaria nas redes sociais. Gente, desviem o foco disso. Tem coisa que não merece nosso tempo precioso. Projeta em sua consciência os objetivos que deseja atingir. Pensa positivo. Olha lá na frente. Tenha fé. Mantenha o foco, porque muitas vezes a nossa fé ela é vacilante. Nós nos sabotamos, dizendo, isso não é para mim. Ou acho que eu vou mudar de ideia, porque é muita coisa. Só acontece coisa ruim comigo. Para com isso, gente. Vamos projetar coisas boas lá na frente, objetivos concretos, que nos proporcionem bem-estar e que tragam crescimento, não só para nós, mas que também tragam crescimento para quem puder compartilhar conosco esses objetivos quando alcançados. Então, é aquela fé com um pensamento contínuo, sempre acreditando que é possível chegar lá no fim. Preserva seu campo mental e físico de agressões desnecessárias e segue confiante. É aquilo que nós falamos agora, as leituras, é uma boa música, um bom filme, é procurar as coisas positivas. Sempre tem coisa positiva em tudo. Não é verdade? E vamos seguir confiantes e vamos manter a nossa saúde física da melhor forma que nós pudermos. Acho que essa foi a melhor mensagem. Diria para vocês que essa minha conversa com ele foi pura intuição. Eu sentei aqui, comecei a escrever as coisas e as respostas vinham. Tenho certeza que os mentores espirituais que foram os que intermediaram essa comunicação ajudaram muito. Queria agradecer a todos eles, de coração. É porque Deus tem mais o que fazer, né, gente? Mas, assim, ele tem todos os seus emissários que estão ao nosso favor aqui, ao nosso dispor. Basta nós nos sintonizarmos nesse canal, no canal de Deus. Sempre vai ter alguém para nos passar a mensagem certa, para nos dar a intuição certa. Nós temos a nossa consciência com o nosso livre-arbítrio, com aquele chipzinho divino lá instalado no nosso CPU, que vai nos favorecer a tomar as decisões certas sempre, que é aquela vozinha que diz que é certo e que é errado, né? E que a gente às vezes vai para, escuta a vozinha do errado ou suprime a voz do certo. Não, vamos escutar essa voz amorosa, que é a nossa consciência e que nos ajuda a guiar e que está ali intimamente ligada com Deus. É isso, gente. É bem simples. E aí eu pergunto aqui para vocês, então, se eu falei lá das vitaminas, que as situações positivas nos trazem a renovação da fé, o ânimo e tudo mais, eu pergunto aí da vitamina de novo, né? Já tomou sua vitamina? Já tomou sua vitamina de hoje, a vitamina de Evangelho? Acho que nós tomamos, né, com essa mensagem. E que nós possamos ter um vidrinho bem cheio delas para todo dia tomar um pouquinho. Sempre vão haver situações construtivas ao nosso redor e nós somos responsáveis pelo que está acontecendo aí no mundo afora. Então, se nós cultivarmos os bons pensamentos, nós compartilharmos apenas o positivo, isso vai se replicando, se multiplicando e o mundo vai melhorar cada vez mais a cada dia. E já está melhorando. Basta ter os olhos para enxergar. Deus está aí. Se Ele está aí, se Ele é nosso Pai, não tem nada que possa dar errado. Vamos confiar. Era isso. Queria muito agradecer vocês aí pelo tempo dispensado me assistindo.